Boa tarde a todos e a todas. Essa é uma mesa coordenada chamada Políticas do Videogame. Meu nome é Thiago Falcão, sou professor da Universidade Federal do Maranhão. Do meu lado, Emanuel Ferreira, professor da Universidade Federal Fluminense, pesquisador do programa de pós-graduação em mídia cotidiana. Mais à frente ali, o nosso mais noob membro da mesa, que é doutorando apenas, o mestrando não veio, então o doutorando fica com esse título. Você é professor da UF? Da UF. Eu faço pós lá. Ah, é? Só que faço as aulas aqui, desculpa não interromper. Não, imagina. Intervenção da plateia no começo logo. Ivan Mussa, mais ao lado ali, Ivan Mussa, aluno do programa de pós-graduação em comunicação da UERJ, no Rio de Janeiro. A ideia dessa mesa é tentar problematizar os videogames como vetores de experiências políticas e não só de entretenimento contemporâneo. Não que o entretenimento não possa estar vinculado diretamente à política, mas nosso intuito aqui é mostrar como se dão micropolíticas, micropoderes e, enfim, essas microcoisas dentro do universo do videogame. Quem de vocês vai começar? Tá. Eu gostaria de introduzir o nosso amigo Emanuel Ferreira. Palmas para ele. Obrigado. Aplausos. Bom, gente, boa tarde. Tá só caindo? Tá, né? Então o título da minha fala é esse: jogando com a realidade, retórica e política nos indie games. O Thiago já me apresentou. Pode passar, por favor. Então, como o Thiago já comentou aqui, né, a nossa proposta é falar um pouco dos jogos, né, dos videogames como uma mídia, né, que, para além do entretenimento, como ele bem colocou, né, não que a gente esteja obliterando, né, o entretenimento, mas que pode ser um vetor de experiência para além do entretenimento per se, né, como outras mídias, né, que começaram, né, talvez visando a outras propostas, né? O próprio cinema, né, ele começou com uma espécie de experiência mesmo da própria tecnologia, né, e hoje em dia a gente já vê o cinema, hoje em dia, e há algum tempo já, né, uma proposta de filmes, né, que tratam de questões da política, enfim, que tentam trazer uma comunicação entre o diretor, né, o criador do filme e a sua audiência. A gente acredita que os jogos também eles podem ser esse vetor de comunicação, né, não na comunicação no sentido mais tradicional, né, mas que ele pode trazer experiências de diversas ordens estéticas e, enfim, né, para esse espectador, que nesse caso não é mais um espectador, mas se trata do jogador, né, que é esse que vai interagir com essa mídia, né. Então a proposta é essa, pensar os jogos como uma mídia, né, que pode, para além do entretenimento, que vai estar presente também, e deve estar, né, e é importante que ele se faça presente, né, mas que ele possa também comunicar algo além dessa experiência lúdica ou, enfim, de entretenimento apenas, né. Então, e a minha proposta aqui nessa minha fala é falar um pouco dos indie games como essa vertente dos jogos, né, que talvez seja, né, uma das vertentes que tem se preocupado em trazer essas questões de ordem política, né, de trazer à pauta, né, certas questões de ordem política. Só para, antes eu não coloquei lá, né, os indie games são jogos independentes, né, eles têm seu nome por serem feitos por estúdios pequenos, né, às vezes com orçamento baixo, outras vezes não, mas que tem uma certa liberdade de expressão, enfim, de falar coisas que às vezes os jogos AAA, mainstream, não têm por estarem mais focados em questões de ordem comercial, né. Os jogos indie, não que eles não tenham também esse interesse de se comercializar, de ganharem grana, enfim, mas uma parcela desses jogos indie, né, eles têm tido essa função de comunicar algo muito particular, que parte, né, do seu criador, do seu designer, né, e alguns deles têm se dedicado a essa comunicação de ordem política, né, de fazer críticas, de trazer alguma questão à tona, certo? De trazer uma certa reflexão, né, de uma maneira interativa para quem joga, né.
Então, só para voltar um pouquinho aqui de teoria, não vou me aprofundar muito, mas o Jesper Juhl, lá no livro dele de 2005, ele fala que os jogos, né, os videogames, eles são constituídos por dois elementos principais que o constituem, né? São constituídos o constituem. Eles são constituídos por dois elementos principais que ele chama de fazer essa separação entre regras e ficção, né? Ou seja, o componente da ficção seria algo que perpassa outras mídias, né? A literatura, o cinema, enfim, que tem a ver com, no nosso caso, com a narrativa presente no jogo, com a ambientação, enfim, a história por trás, a história passada, o setting mesmo do jogo, né? E o elemento que ele chama de regras tem a ver muito mais com a mecânica de como o jogo funciona, né? Como a pessoa vai interagir com aquele jogo, né? E como essas regras do jogo vão delimitar, de uma certa forma, a experiência do jogador com aquele jogo, né? Elas vão determinar o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer dentro daquele jogo. Então isso tem mais a ver com uma característica que é própria dos jogos em geral, né? Desde os jogos de tabuleiro, né? São as regras, e que não estão necessariamente presentes em outras mídias, né? Como o cinema, a literatura, né? Então seria um dos elementos constitutivos mais característicos dos próprios jogos, né? Então, como eu já falei aqui, a partir daí a gente pensa nos jogos como eles tendo essa possibilidade de comunicação entre o sistema e o sujeito, né, entre o próprio jogo, né, e o jogador, através de seus elementos constitutivos, né, e mecânicas de funcionamento. E isso tudo ele vai se sintetizar, né, no gameplay, né, que seria esse momento da interação do jogador com o jogo, né? É quando o jogo ele deixa de ser algo, uma mídia em potencial, e se torna uma mídia que acontece, né? Que está de fato acontecendo a partir do momento em que o jogador começa a jogar, né? Então acontece esse gameplay, que seria o jogar o jogo do jogo, no momento em que a pessoa começa a jogar o jogo, né? E aí, para isso, para pensar essa questão de como os jogos eles podem se comunicar, sobretudo a partir dos seus próprios elementos constitutivos, né? Eu trago aqui o conceito, né, de retórica procedimental ou processual, não existe uma tradução muito consensual sobre esse termo, né, do pesquisador Ian Bogost. Ele apresenta isso no livro dele de 2007, né, depois eu vou trazer a citação dele, que tem a ver com essa forma de comunicação específica dos sistemas que são baseados no computador, sistemas computacionais, e em particular dos jogos, né. Eu trouxe aqui também uma questão para a gente pensar, do Rancière, né, em que ele fala também do regime poético, ou do regime representativo, e do regime estético. Ele faz ele pensa nessas duas questões mais voltando-se para as questões da arte, né. No regime poético, né, o regime que ele chama de poético ou representativo estaria mais baseado no que a gente entende por uma representação mimética, né? Ou seja, a arte enquanto uma representação que traz ali um conteúdo, uma semântica própria, né? E o que ele chama de estético, né, de regime estético, teria a ver com o potencial dessa arte em comunicar alguma coisa extra-representacional, né, a partir, enfim, de agências que são feitas, né, que podem ser feitas entre a arte e o criador daquela arte e a sua audiência, né. Então, só para fazer um paralelo um pouco com essa questão do conceito lá de procedimentalidade, né, do Ian Bogost, e com esse conceito trazido pelo Rancière. Então, aqui só uma citação do Ian Bogost, né, da definição dele de retórica procedimental ou processual, né. Então, ele fala que é um novo tipo de prática persuasiva e expressiva em andamento em artefatos como o Tenor, que é um jogo, né, que ele traz como exemplo. Procedimentalidade refere-se a uma forma de criação, explicação ou compreensão de processos. Processos definem a maneira com que coisas funcionam, os métodos, técnicas e lógicas que dirigem a operação de sistemas, desde sistemas mecânicos, como máquinas, passando por sistemas organizacionais, como escolas secundárias, que é no caso desse jogo, desse Tenor. A pessoa tem que como que administrar uma escola, então ela fica no papel, né, daquele administrador, até sistemas conceituais como a fé, né. Retórica refere-se à expressão eficiente e persuasiva. Então, o que ele chama de retórica procedimental ou processual, né, é uma forma de se utilizar processos persuasivamente.
Então, seria, né, ou seja, já que o computador, né, ele é uma mídia baseada em uma série de processos, né, que acontecem quando você interage com ele e faz coisas, né, ele acha que a forma com que se dá essa interação, ela pode também servir para comunicar algo, né? Ou seja, trazendo isso já para o contexto dos jogos, né, os jogos eles comunicariam algo para além do conteúdo textual, do conteúdo visual, do conteúdo sonoro, audiovisual, enfim, que seria uma camada como que na semiótica francesa eles chamam isso de recobrimento figurativo, né? Ou seja, existe ali uma mecânica que funciona, que pode comunicar algo, e existe essa camada figurativa que estaria ali para, né, dar uma forma, dar uma expressividade para aquela mídia. E aí, né, apenas uma crítica a esse ponto de vista dele, porque ele apresenta esse conceito como uma coisa, deixando de lado, né, os outros tipos de comunicação que podem coagir, né, com essa comunicação que ele fala que se dá pela procedimentalidade, né? Então, tem uma citação dele em que ele fala: a retórica visual, é uma crítica que ele faz de retórica visual, né, nesse caso, simplesmente não dá conta da representação procedimental. Isso não é uma falha do subcampo da retórica visual, né? Há muito valor a ser tirado do estudo das imagens em todas as mídias, mas em mídias processuais, como nos games, né, as imagens são comumente construídas, selecionadas ou sequenciadas em código, tornando inadequadas as ferramentas disponíveis na retórica visual. A imagem é subordinada ao processo. Eu acho que essa última frase pode até ter seu certo sentido, né, mas da forma com que ele coloca, dá uma impressão de que toda a camada visual e textual e audiovisual e sonora dos jogos não é importante, né? Essas camadas não são importantes, mas a gente pode pensar também que eu creio, né, que essas duas coisas, né, os elementos processuais e os elementos não processuais vão trabalhar em conjunto para se produzir essa comunicação, né? Não adianta ter um jogo em que, na minha opinião, né, a mecânica dele comunique muito bem, seja muito bem pensada, mas que ele tenha esse recobrimento figurativo falho, né? Isso pode causar certos impedimentos para o jogador, até para ele se aproximar e se identificar com aquele jogo, né? Então, acho que as duas coisas, como o próprio Jesper ele põe, né? Ou seja, as regras e a ficção, elas trabalham em conjunto para se proporcionar essa experiência videolúdica. Então, assim, como eu já falei, né, a possibilidade de se transmitir significados por meio do gameplay seria o ponto principal dessa fala, né? E aí eu trouxe aqui 3 jogos políticos, né, para são 3 jogos que eu acredito que trabalham muito bem essa questão da processualidade em conjunto com esses elementos não processuais, né? Que é o Peacemaker, um jogo de 2007, que eu acho que é um dos primeiros jogos a ser analisados sob essa ótica, né, da processualidade. O Phone Story, que é um jogo para telefones celulares e tal, né, que foi lançado em 2011. E o Papers, Please, que é um jogo um pouco mais novo, né, 2013, para computadores. Não sei se foi lançado para consoles, eu acho que não. E aí eu trouxe algumas imagens dos jogos. Oi? Então, o Peacemaker, depois eu vou mostrar um vídeo dele, né? Foi um jogo que foi lançado em 2007, ele ganhou vários prêmios, né, de várias associações do mundo, seja de games, seja associações de cunho político, de paz e tal, né. É um jogo, ele é como se fosse um jogo de estratégia, né, em turnos, e ele começou sendo um projeto, né, de estudante da Carnegie Mellon. Nosso turista. Então, a intenção desse jogo é de colocar na posição, seja do primeiro-ministro de Israel ou do líder da Palestina, né? E a intenção é que, através de um jogo baseado em turnos, né, você consiga ser o criador da paz entre os dois países, né? E é um jogo em que você tem que gerenciar uma série de coisas, de recursos, né? E se você escolhe ser o primeiro-ministro, se você escolhe ser o líder da Palestina, você vai ter é interessante isso, você vai ter uma configuração de ações que você pode tomar que são bem apropriadas
a uma análise histórica, né, uma análise bem política mesmo dos seus recursos como líder da Palestina, né, ao contrário de você ser o primeiro-ministro de Israel, né? Então, ou seja, ele é um jogo que leva em conta, esse desnivelamento em certas questões entre os dois países, né? Isso foi muito bem criticado, teve uma crítica muito positiva. Ele não quis fazer um jogo 100% balanceado, né, que talvez não tivesse uma proximidade com o que acontece de fato na vida fora do jogo, né? Então ele foi muito bem criticado com a questão assim, de uma aproximação da realidade, né? Então você tem que administrar essas tensões que acontecem a cada turno, né? E o seu objetivo é manter a paz, né? Se você consegue manter a paz até o fim do jogo, você ganha o Nobel da Paz, né? Eu nunca consegui manter a paz, eu sempre perco, né? Porque é muito difícil você... a cada coisa que você faz, né, tem uma reação da população, das forças políticas do mundo, né? E aí, onde entra nessa procedimentalidade? Entra no próprio fato de você estar na posição ali desse chefe de Estado, né, e você sentir na pele, né, você está ali, você está num ambiente simulado, né, em que você tem que fazer coisas. As coisas que você faz tem uma ação dentro do jogo, já vai falar em agência, né? Vai falar um pouco mais sobre isso. Ou seja, tem uma consequência de fato dentro daquele ambiente do jogo, né? Então você sente as consequências. Se você toma uma política que, sei lá, pode ser interessante para a população de Israel, mas não para os palestinos, você pode ter uma manifestação, enfim, que vai criar um problema internacional e tal. Então a cada coisa que você faz, né, você tem um feedback do sistema. E é essa interação entre o que você faz no jogo e esse feedback, né, e essa comunicação dos dois lados, que pode comunicar alguma coisa extra gráfico, extra textual. Diferentemente se você jogasse um jogo, por exemplo, que tratasse do mesmo tema, mas que todas as coisas se dessem, essa comunicação se desse através, por exemplo, de um texto escrito na tela, de um vídeo que falasse, olha, a situação da Palestina é essa, essa e essa. Aqui a gente tem a possibilidade de sentir na pele, né, de experimentar, experienciar essa consequência das ações, claro que num ambiente simulado, né, e tentar, né, extrair algum sentido disso. Não sei se está ficando claro, né? Ou seja, a comunicação se daria num nível do gameplay, ou seja, você joga, como você joga, isso tem uma consequência dentro do ambiente do jogo, que vai te proporcionar esse feedback, e você vai ter alguma comunicação, alguma experiência, alguma coisa vai te comunicar. Nossa, eu fiz isso, então, porque eu fiz isso, aconteceu isso, né? Então, né, pode ser que na vida fora do jogo também, se o líder de um desses dois países, né, duas nações, fizer isso que eu fiz, também pode acontecer isso, né? Há essa comunicação que se dá pela interação, né? O Phone Story é um jogo interessante também porque esse estúdio, a Mole Indústria, ela tem uma forma de fazer jogos muito, como é que eu digo, muito, esqueci a palavra, comunistas, né? Muito, esqueci a palavra, muito falada, que tem muito polêmico, muito polêmico, né? E aí eles fizeram esse jogo que trata de 4 estágios, né, da criação, da produção de aparelhos eletrônicos, em particular de telefones celulares, né? Por isso que é Phone Story. E é interessante que o jogo quando ele foi lançado, ele foi banido da loja da Apple, foi lançado para Android e para Apple, foi banido da loja da Apple. Não é porque o Google eles são santos, mas é até assim um pouco mais fácil de compreender isso, porque a Apple produz os aparelhos, né? O Google, quer dizer, ele já produziu também, junto com a Motorola e tal, mas atualmente ele suspendeu a produção, né? Então o Google, o foco da empresa não é a produção de eletrônicos, mas sim mas a produção de software, né? Então, enfim, ele foi permitido, né? Ser uma tela já meio que velha, né? Então, nesse jogo são 4 fases, por exemplo, essa fase que está aqui na tela é a primeira fase, você tem que controlar aqueles soldadinhos ali, e ali são as crianças que estão extraindo minério, né, o coltan, para poder servir para a produção de aparelhos, né? E você controla aqueles soldados, e se uma criança ficar cansada, ela faz aquele gesto de cansada, você tem que chegar perto dela e colocar a arma apontada para ela.
E aí ela para de se cansar e começa a trabalhar. Então também ele trabalha com essa questão de você estar numa posição, né, no caso ali do soldado, e você entender de certa forma como acontece esse processo, né, de produção dos celulares. Você queria fazer o phone story do governo tem. Pois é, exatamente. É uma boa. Tenor Edition. Então, só para o tempo já está meio apertado. E o Papers, Please, que é um jogo mais novo do Lucas Pope, ele te coloca numa posição de um oficial de fronteira, né? E você tem que gerenciar uma série, você tem que, né, aprovar ou não, né, passagem de cidadãos de um país para outro, como se fosse uma simulação de repúblicas, né, da União Soviética, né? E você tem que ir checando os papéis, os documentos das pessoas, né? E a pessoa chega, aí sim, aí nesse jogo, eu acho que o conteúdo não processual, ele tem uma força grande. O texto, né, impresso ali, escrito, é bem interessante. Ou seja, a pessoa vai e conta uma história, a minha filha está do outro lado da fronteira, meu marido, não sei o que, eu preciso passar. E aí, a cada fase, você tem que checar o que o cidadão daquele país precisa vir para passar para o outro lado. Então, tem que ter a permissão. Aí você vê, a pessoa tem. Aí você aprova, né, ou não. E a cada vez que você passa de fase, que são dias, né, vai ficando mais complicado o próprio jogo. Você tem que gerenciar mais informações. Agora houve um conflito, o presidente do país tal entrou em conflito, agora tem que ter isso, isso e isso, né? Então você tem que ir checando no tempo super curto. Por quê também? Porque ao final de cada dia você ganha o seu salário a partir dos erros e dos acertos que você cometeu, né? Então você não pode ir só carimbando para as pessoas, né, irem passando que você perde. E aí no final do dia você tem que pegar o seu dinheiro e também pensar como você vai distribuir para a sua família. Eu posso comprar o quê? Tem que comprar comida, aí sua filha também fica doente, a sua esposa, você tem que gerenciar o que você tem, né? Então você tem que ao mesmo tempo gerenciar essa situação de fronteira, tentar fazer com que passem mais pessoas, ou com que você acerte mais, né, para você ganhar mais. Mas ao mesmo tempo você tem que gerenciar, então você entra até numa questão ética enquanto você joga, né? Esse jogo traz uma questão ética para o jogo, né? Ou seja, não se trata mais de um jogo apenas automático, mas você tem que, ele te traz questões, poxa, eu estou impedindo que essa pessoa ultrapasse para ver o marido dela que está doente, mas também se eu permito, né, eu vou perder dinheiro. Você pode permitir, né? Eu vou deixar ela passar porque ela não tem a documentação toda, mas eu vou deixar passar, né? Mas se eu deixar passar, eu vou perder dinheiro no fim do meu dia, porque o meu filho está precisando de uma comida e tal. Então você também, ele traz essas questões, né, para a gente poder pensar. Dá tempo de passar os vídeos? Então assim, eu trouxe aqui 3 pequenos trailers, né, dos 3 jogos. Depois eu vou para a conclusão. Vou passar o vídeo. A conclusão é uma só. Não pode ser o Peacemaker. Mais interessante. Esse é o trailer do Peacemaker. Bem uma interface mesmo, um jogo de estratégia, né? Ele traz alguns vídeos também de cenas verdadeiras, né? Então, por isso que eu falei, ele usa a processualidade e também elementos não processuais, como vídeo, como texto, né? Como nesse caso. São consequências que você faz dentro do jogo, né? Ele te responde com esses vídeos. Aqui é quando você ganha o jogo e você ganha o prêmio Nobel da Paz. Quase 10 anos já esse jogo, né? E o som do Papers, Please. Esse é o Papers, Please. Né? Como eu falei também aqui, os elementos não processuais, o gráfico, né, a trilha sonora, o texto tem um papel importante. Uma trilha bem pesada. Vamos lá.
data de nascimento, indicar a nacionalidade da pessoa, para ver se ela pode passar, se não pode. Cada pessoa que chega, ela conta uma história, né, da vida dela, o que ela quer passar. Você pode deixar alguém passar e alguém fazer isso também. Então, assim, só para poder fechar, né, a minha fala, né, a crença aqui, né, o que eu quero, né, tentar deixar aqui é que os jogos, eles têm esse potencial de comunicar algo extra entretenimento, como bem o Thiago já colocou, né, mas que ele pode fazer isso de uma forma própria dos jogos, né, ou seja, cada vez mais a gente está caminhando para essa tentativa de estabelecer os games como algo que tem uma linguagem própria, né, que tem formas de funcionamento que lhes são próprias, né, e que, para além dos elementos já presentes em outras mídias, como o texto impresso, as imagens, o som, né, os jogos eles podem comunicar alguma coisa, pode haver essa experiência, essa comunicação entre jogador e o jogo, né, a partir da interação que se dá. Né, e nesse caso seria essa comunicação de cunho político, que seria meio que tentando trazer essa experiência de reflexão para os jogadores. É isso. Passo agora para o nosso colega, o Ivan Musta. Oi? Não, ok. Quer comentar alguma coisa? Não, assim, como soltar a gente, né? Não sei porque tem a filmagem, mas, por exemplo, então, essa retórica processual seria um feedback que o jogo lhe dá por meio de sua interação com ele, assim, a reação dele às suas ações. Não é exatamente bem a reação, só seria essa... seria a forma com que o jogo... isso aí vai estar presente, né? O feedback dele vai estar presente nessa comunicação. Mas seria toda a forma propositiva de comunicação do jogo com você através das interações que acontecem. Né? Porque, por exemplo, se eu estou, sei lá, jogando algum jogo estratégico e existem várias facções, eu interajo com uma que é inimiga de outra. Então, a partir do momento que eu começo a interagir e privilegiar A, B vai começar a me retaliar. Seria um pouco disso, do jogo... Sim, exatamente. O jogo estaria te comunicando algo a partir das suas ações. Você age... Quer falar? Eu acho que o Bogos, quando ele fala da retórica, é meio que como se fosse a forma... Bogos, desculpa, Falcão. Olha, trocadilho. Ele fala da retórica como se fosse a forma como o game designer, por exemplo, o programador organiza o sistema, como que responde, por exemplo, a um ataque lá no Peacemaker. Os resultados das suas ações são mediados por um algoritmo, um sistema que tem embutidos ali certas pressuposições em relação àquele tema que você está tratando, no caso a guerra entre Israel e Palestina. Pronto, aí uma hora você falou assim da questão que ele, eu não sei como, você falou da questão do visual e do acho que não sei se foi imagético, é uma questão mais estética, né? Sim, estética no sentido da representação, né? Da figuração. Isso, mas essa retórica ela não vem representada por toda essa questão estética? Então, não? Aí que vem a questão lá do Bogos, né? Porque assim, só para antes de falar isso, eu queria só complementar o que o Ivan falou, né? Porque assim, é importante falar, eu não falei isso, essa programação, por exemplo, assim, o jogo é programado para te responder de certas formas. Então, se você fizer isso, o jogo vai te dar um feedback, né? Essa forma de comunicação, claro que há um pressuposto, há uma intencionalidade por trás, né? Por exemplo, o jogo ele não é aberto a qualquer final, no sentido assim, por exemplo, esse Peacemaker, né?
ele não vai deixar com que você faça ações A, B e C e com isso você ganhe o jogo. Claro que ele está ali circunscrito a uma forma de pensar, a uma ideologia, né? Então ele vai te constranger, né, a fazer certas coisas para que você ganhe, né? Então assim, essa ideologia está no próprio código, né? Você não pode fazer o que você quiser para que você ganhe, né? Assim como no Papers, Please, assim como nos outros jogos, né? Ele pode até fazer isso no sentido de te despertar um choque para que você ganhe e perceba como que aquilo ali funciona, né? Tipo assim, um conflito, né? Isso, por exemplo, no Phone Story, para você ganhar, você tem que ser mal, você tem que apontar a arma para as crianças, você tem, né, em certas fases. Então, a comunicação, essa ideologia está embutida no próprio código, né? Agora, sobre o que você falou, né, com base no conceito proposto por ele, o visual, o textual, todos esses elementos figurativos estariam em segundo plano. Mas ele coloca um segundo plano bem lá num segundo plano afastado, né? Ou seja, que a principal comunicação ela se daria através do próprio sistema, ou seja, das interações que você faz. Não importa esse recobrimento figurativo, né? O que é uma grande besteira. O que é uma grande besteira, porque assim, uma coisa é você jogar um jogo como o Papers, Please com essa trilha sonora, né? Com esses gráficos, enfim, com toda essa parte figurativa e sonora, que vai causar também uma certa imersão, uma certa conexão e um certo entendimento daquele contexto, né? Que você jogar como se fosse um jogo de texto, baseado em texto, com apenas interações point and click, no sentido mais anos 80, né? Ou seja, essa parte figurativa, ela tem uma importância fundamental também nessa comunicação, ao contrário do que ele põe, né? Então, assim, é por isso que... Oi? Elas meio que se conversam com Exatamente, né? Exatamente. São um plano que vai cobrir, digamos, toda essa mágica que está fazendo Isso, o sistema. Exatamente. O sistema está comunicando, mas essa parte figurativa, ela também tem seu papel fundamental aí nessa comunicação. Só antes de começar, tem uma crítica interessante do Daniel Vella, naquela revista Game Studies, a respeito desse conceito de retórica procedimental, que ele fala que, quando Boggess fala que o sentido do jogo, entre aspas, está nos processos, ou seja, na programação, dá a entender que, a partir disso, quer dizer que o jogador vai conhecer mais do jogo quanto mais ele sabe do sistema do jogo. Ou seja, você joga melhor, entre aspas, quanto melhor você conhece o sistema do jogo. E aí ele fala do Dark Souls, que é um jogo que está o tempo todo te enganando, te trazendo cenários difíceis de decifrar, e que a graça de jogar é justamente você não saber como o sistema funciona. Ou seja, se você tem um mapa do jogo anterior, você conhece melhor o sistema, mas você perde a sensação lúdica de descobrir aquilo. Ou seja, você conhece melhor o sistema, mas você jogou menos do jogo, digamos assim. São outras vertentes de game design que você está dizendo, né? Porque assim, a gente não faz só jogos de uma maneira, né? Então a própria descoberta do level design, desse tipo de coisa, é uma experiência em si, né? Não só terminar, digamos assim, né? Sim, exatamente. Bom, eu vou passar logo para a minha apresentação e a gente discute mais depois. O Emanuel falou dessa questão da política relacionada ao jogo. Eu acho que nessa coisa da retórica procedimental tem muito essa visão de que você associa um tema externo ao jogo e aí você tem uma ideia política ali fazendo parte do processo lúdico que tem essa relação de uma coisa que está fora do jogo, que é uma coisa que existe, que é uma vertente importante dos jogos independentes. Mas eu queria falar, quando eu comecei a fazer essa apresentação, eu pensei se não existe uma dimensão política interna ao próprio jogo, ou seja, na hora que você está jogando, você deu o exemplo de um jogo de estratégia, que tem diferentes facções, será que se você está, por exemplo, jogando um jogo como Crusader Kings, que você joga com países, você escolhe jogar, por exemplo, com Espanha, você tem a relação com os países vizinhos ali, como que o jogo simula política ali internamente ao sistema, né? E aí englobaria tudo, né? Tanto a estética visual quanto a procedimental. Então foi a partir daí que eu planejei essa apresentação, e aí eu cheguei nesse título aí, que é O Jogo Está Viciado, partindo de alguns jogos que colocam o jogador dentro de uma situação
onde ele é uma força muito menor do que a soma das forças que atuam no mundo. E isso que dá a graça do jogo, que é você tentar meio que circundar e contrariar essas forças, mesmo você sendo um ator muito menor ali dentro. E aí, uma das motivações também para isso é porque a gente vê muito essa ideia da metáfora do jogo sendo usada em outras áreas, né? Aí algumas séries, por exemplo, de TV, por exemplo, House of Cards, o tempo todo ele fala do jogo, o Frank Underwood, né, o personagem principal, fala o jogo político, né? Que ele tá, no fundo você assiste, quem assistiu, vê que ele realmente está jogando ali, ele está experimentando, ele está como se tivesse um jogo de estratégia, ou um RPG, alguma coisa desse tipo, tentando fazer as escolhas e as ações certas que vão fazer ele subir nos degraus ali daquele sistema, né? Que é uma coisa que é muito difícil, porque no fundo ele é só um ator ali dentro, tem todos os atores em teoria com a mesma habilidade de agir naquele mundo, e ele tem que meio que ser mais esperto do que todos juntos, assim, para ele chegar ao topo. Isso tem também no Game of Thrones, né? O próprio nome da série tem a ideia do jogo como uma forma de você jogar aquela experiência, você subir na hierarquia daquele mundo, né? Alguns personagens estão jogando e outros são peças, né? A própria série lida com essa metáfora das peças. E aí eu vou falar um pouco de uma série de TV da HBO chamada The Wire e rapidinho também do caso da Grécia, em 2008, quando começou a ter um problema econômico, que foi motivado também pela Grécia ser uma espécie de ator político prejudicado dentro da economia global. E me baseei um pouco numa palestra de um economista que usou a metáfora do jogo para falar da situação. No caso da Grécia, o Richard Wolff, que é um economista, e que eu estou praticamente repetindo o argumento dele, nem discordando, nem concordando, é só pensando a lógica que ele usou do jogo para falar da situação econômica, né? A narrativa que você tinha é que a Grécia estava quebrada, o país estava quebrado e que, por esse motivo, eles tinham que pagar a dívida, porque senão ia gerar resultados econômicos ruins para o resto da Europa, né, e para o resto do mundo. Mas para ele, para esse economista, esse quadrinho aí que explica esse problema simplifica demais uma coisa complexa, porque para ele não é a Grécia que está quebrada. Se a situação chegou até esse ponto, é porque existem outros atores que quebraram antes, e que porque esses atores quebraram, a Grécia sofreu consequências, porque ela está numa linha, digamos assim, hierárquica inferior. E aí, no caso, para eles, são os bancos americanos e europeus que estavam quebrados, não a Grécia. Então, para que a Grécia pagasse as dívidas para esses bancos, ela tinha que passar por uma série de medidas que, no fundo, é para prejudicar quem está mais abaixo que a Grécia, que são os habitantes da Grécia, que são trabalhadores. Então, as medidas de austeridade entrariam aí para resolver esse problema. E ele dá uma série de argumentos jurídicos e econômicos para mostrar que até quando a Grécia se endivida, a responsabilidade não é só de quem pediu o empréstimo, mas também de quem está emprestando o dinheiro. Porque se você empresta o dinheiro numa quantia muito alta e a pessoa não pode pagar, você também é culpado, juridicamente falando, se isso der algum problema. Esse é o argumento dele. Então, para ele, qual é o quadro desse jogo? É um jogo que ele chama de rigged, em inglês, que eu traduzi para viciado. É um jogo viciado, porque você não consegue ganhar. Se você seguir as regras, se você fizer tudo direitinho, em vez de você, em teoria, você deveria sair ganhando, mas no fundo você sai perdendo e você ainda leva culpa. Então, isso é um jogo viciado, porque você não consegue ganhar. Como um dado viciado, né? Se você joga um jogo com dado viciado e a pessoa com quem você está jogando, ela está saindo perdendo, ela está num jogo roubado, digamos assim, um jogo que está
maceteado, não é uma palavra que eu queria usar, mas achei viciado, mas o jogo tá viciado e beneficiando quem está em cima, né? Quem está na hierarquia maior. E aí, no caso, a hierarquia seria, primeiro, mais abaixo, os trabalhadores, né, que são as pessoas que sofreram por Richard Wolff com as medidas de austeridade. Depois vem o governo da Grécia, que é um governo que tem um poder político alto, mas que é só um país dentro de uma União Europeia que tem outros países mais poderosos. Uma série de instituições, como o FMI, o Banco Europeu, etc. E depois esses bancos, esses conglomerados econômicos que estão no topo aí do jogo, e eles que criam as regras, na verdade, controlam de alguma maneira. E você sendo, por exemplo, um jogador dentro desse sistema, você tem que ser muito esperto para conseguir se dar bem dentro dele, porque se você deixar acontecer, você seguir os fluxos natural, você vai sempre sair perdendo. E aí, essa é uma foto da série The Wire, da HBO, que acho que ela ficou no ar de 2002 a 2007, se eu não me engano. E aí tem outra metáfora do jogo aí, né? Os personagens estão jogando xadrez, esses dois personagens eles são traficantes, né? Dentro de um sistema de tráfico muito sofisticado, eles são como se fossem a camada mais baixa desse sistema, né? Eles são como se fossem os aviãozinhos aqui no Brasil, são esses caras que ficam ali num bairro pobre de Baltimore, e que quando chega alguém que quer comprar droga, eles vão, fazem um esquema para ninguém ver e vende a droga pro cara. E aí, esse do meio que está com a peça na mão ele é o chefe desses outros dois que estão jogando, e ele vê os dois jogando dama com peça de xadrez, e aí ele começa a falar, não cara, não é assim que joga esse jogo, deixa eu explicar para vocês. E aí ele começa a explicar as regras do xadrez usando a linguagem deles, né, do oeste de Baltimore, e explicando qual é o papel do peão no jogo, qual é o papel do rei no jogo. E é muito interessante essa metáfora, porque o rei, eles associam logo ao chefe do tráfico, que é o Barksdale, que é tio desse personagem que está com a peça na mão. E o rei, né, o rei é um personagem de xadrez que quase não se move. Geralmente ele vai ser encastelado logo no início, vai ficar parado. Mas ele é a peça-chave. Se você quiser derrubar o outro time, você tem que jogar todo o seu jogo em função do rei. Embora ele não faça quase nenhum esforço, é a peça que mais tem proteção, quase não sai do lugar. A própria ideia do rei é que ele só pode se mover uma peça por vez, mas ele é a peça, digamos assim, com a hierarquia mais alta dentro do jogo. E eles seriam os peões, né? Os peões que são a alma do xadrez, porque para você fazer um jogo você precisa posicionar os seus peões da melhor forma possível, e tem até uma frase, ele explicando como os peões funcionam. Eu botei, essa aí está em inglês, mas ele fala, né, que os peões eles se movem muito, mas eles saem do jogo muito rápido, porque eles são trucidados por outros peões, ou pela rainha também, que é uma peça que se move muito no tabuleiro, e que eles associam ao braço direito do chefe do tráfico, que também é um cara que está o tempo todo saindo do lugar, fazendo negócio aqui, saindo da cidade, indo para o Senado, fazendo uma série de esquemas. E os peões estão ali no meio do tabuleiro, sempre sendo sacrificados e sempre sendo sujeitos às piores consequências do jogo, né? Do jogo, no caso, o jogo do tráfico, do crime organizado contra a polícia, contra a sociedade, etc. E tem um personagem que ele não aparece aqui, é um que está de costas aqui nessa foto, ele fala, tudo bem, mas se o peão for muito esperto, ele chega no final do tabuleiro, na extremidade oposta do tabuleiro, e vira uma rainha, né? Então e esse personagem, ao longo da série, ele vai crescendo, ele vai galgando degraus dentro da escada do tráfico, digamos assim, e ele vai ser um peão que se torna, ou chega perto de se tornar
rainha, né? Ganha um prêmio, mas que ao longo da série ele vai tomando atitudes que são super imprevistas, assim, que você diria, nossa, o que esse cara está fazendo? E no fundo ele está ludibriando todo mundo, porque ele está jogando o jogo de uma forma criativa, que é a única forma de você escapar dessas condições adversas, né? E aí, por que isso teria a ver com política, né? No fundo, se você pensar dentro de um videogame, o que você está fazendo ali é você está sujeito a forças, né? Que são assim, que a gente chamaria de regras, né? A regra, ela põe forças, põe o mundo do jogo em movimento. E quando você joga, por exemplo, um Super Mario da vida, você está ali meio que como o ator principal do jogo. Todo o funcionamento do jogo é feito para você seguir e aprendendo, então o jogo é muito benevolente com o jogador, né? Mas você tem outros jogos que, na verdade, as regras do jogo e o funcionamento do jogo são feitos para ferrar com o jogador, para levar ele para o caminho errado e forçando nesse processo o jogador a ter um salto criativo que vai gerar, ou não, né, mas tem a possibilidade de gerar no jogador essa atitude lúdica, que é você perceber os caminhos melhores, né, dentro daquele mundo. E aí, por que eu acho que isso tem a ver com política? Tem um texto de um autor argentino chamado Fabiano Ludueña, que o professor Eric Felinto, lá da UERJ, me apresentou, e que ele faz toda uma discussão com uma série de autores, Hannah Arendt, Foucault e até filosofia antiga, que falam sobre qual é a natureza da política, né? Da ação política. E aí, no final, ele acaba meio que concordando com a ideia do Platão de que política é controle sobre a vida. Então, se você é um rei que administra um país, você está, no fundo, criando sistemas, isso de uma forma bem simplificada, para controlar a vida das pessoas. Então, isso é como se fosse esse esquema, esse grande esquema de regras que te coloca numa posição de se sujeitar àqueles fluxos, né? E que a atitude política aí seria você entender isso e você criar em cima disso formas de subverter esse sistema e que, ao mesmo tempo, você usa a própria regra do sistema contra ele próprio, né? Isso é uma atitude que, ao mesmo tempo, é política, é o Frank Underwood lá no House of Cards, são os personagens lá do Game of Thrones, né, que fazem isso e que eles não inventam regras novas, eles usam o próprio sistema contra o sistema para poder subir os degraus lá. E aí eu vou pegar dois jogos, se der tempo um terceiro, mas são esses dois os principais, que colocam o jogador exatamente nessa posição de peão, né? Como esses personagens aí. O primeiro é esse jogo de 2014 chamado The Escapists. É um jogo que você, eu não sei se alguém aqui jogou, você entra no papel de um prisioneiro, e aí tem a prisão, né, com as celas, etc. Você tem trabalhos que você tem que fazer na prisão, lavar roupa, limpar o chão, e aí você ganha dinheiro, e esse dinheiro você pode trocar com os outros presos por comprar coisas legais ou ilegais dentro do presídio. E aí o jogo tem todo um esquema de obrigações que você tem que fazer, que te colocam você vira tipo uma peça de um relógio, né? Você primeiro tem que dar tal hora, você pode sair da cela, você tem que ir para o banho de sol, e aí você tem que fazer exercício, você tem que trabalhar de meio-dia até sei lá que horas, e depois tem o horário de voltar para a cela e você vai dormir. Se você não agir criativamente, se você não tentar sair desse esquema que o jogo te coloca, você vai ficar nesse ciclo indefinidamente, você vai ficar preso para sempre ali no jogo, o jogo vai continuar passando dia após dia, e você não vai atingir nenhum outro tipo de objetivo a não ser repetir essas ações ad infinitum, né? O que você tem que fazer, na verdade, é sair das regras do jogo, né? É você escapar na hora que não pode escapar, é você pegar um objeto que você não pode pegar para criar uma arma, ou criar um lençol que vai
de fazer você descer da janela para escapar da prisão. E o seu objetivo é escapar da prisão, e no início você pensa, cara, é impossível fazer isso, porque o tempo todo eu tenho que ficar fazendo coisa que o jogo está mandando eu fazer. E aos poucos você vai inventando estratégias para escapar desse fluxo de forças, né? Você tem lá os agentes carcerários que vão te perseguir se você fizer alguma coisa errada. Mas você pode também ludibriar ele, pode enganar eles, pode criar condições para que isso não impeça o seu objetivo final, que é escapar. E aí isso tem uma ideia interessante, que é da diferença entre você fazer atividades que estão dadas, ou seja, são problemas que já estão dados. Por exemplo, eu tenho que trabalhar dentro da prisão para conseguir dinheiro. Isso é uma coisa que está dada, que você consegue fazer sem pensar muito, né? É um problema que já traz a solução junto. Mas você escapar da prisão é um problema que não tem solução, então você precisa inventar uma solução. Isso ressoa muito com a ideia do Henri Bergson, que é um filósofo francês, que ele coloca que esses problemas mais simples, digamos assim, eles já estão, a solução já está embutida, né? Então você, quando está resolvendo esse problema de sair da prisão, na verdade você não está resolvendo nada, você está inventando uma coisa que ainda não existe. Porque dentro de toda a conjuntura ali do jogo, essa possibilidade de sair da prisão é uma coisa que está aberta, é uma coisa que está meio que... você pode fazer de várias formas, e o jogo não te dá nenhuma pista a respeito dessa forma. Você tem que realmente intuir essa ação, ou essa sequência de ações que vai levar você ao seu objetivo final. E aí seria como se você fosse mapear esse jogo, uma série de forças, né? Você tem o tempo, que é uma força, porque ele indica as horas que você pode sair ou não da cela, etc. Você tem esses agentes carcerários, você tem os outros presos também, que às vezes estão contra, às vezes estão a favor dos seus objetivos. Isso forma, na verdade, como se fosse um mapa dinâmico do jogo, e que você é uma dessas forças dentro desse mapa dinâmico, mas que está muito prejudicada, né? É uma força muito pequena para enfrentar todas essas outras, essa outra composição de forças. E aí você tem que agir criativamente para se colocar numa posição melhor. O outro jogo que eu vou falar é o Dwarf Fortress, que ele começou a ser desenvolvido em 2006, mas em 2014 saiu uma atualização muito importante dele, que colocou o jogo num nível de complexidade maior. Para quem não conhece, o Dwarf Fortress é um simulador. Aí nessa imagem você tem como se fosse uma escala pequena do jogo, né? Você consegue ver ali um rio, uma floresta, algumas árvores. Tem 3 personagens ou 4 ali, né? Mas se eu der um zoom, eu chego nesse nível de complexidade, que você tem ali uma fazenda, tem a entrada para um castelo, né, que você vê o jogo em níveis aqui. Aí você tem ali mesas, cadeiras, plantação, etc. E aí você começa a ver que existe toda uma relação entre os personagens que habitam esse mundo, né? Tem os fazendeiros, tem os guardas, tem os guerreiros. E você, como jogador, controla uma colônia de alguns anões, é um mundo medieval, né, de fantasia medieval. E você chega num lugar que não tem nada e você tem que erguer uma fortaleza para sobreviver nesse mundo. Então, ao contrário do jogo que eu mostrei antes, que é o The Escapes, se você não fizer nada no The Escapes, você chega numa soma zero, né? Você fica ali rodando infinitamente e não acontece nada de ruim contra você. No Dwarf Fortress não, se você ficar parado e não fizer nada, você vai perder muito rápido, né? Você vai ser trucidado pelo sistema do jogo. Quanto tempo eu tenho? 7. Beleza. Então é um jogo mais difícil, porque você não tem que lutar só por você tem que lutar contra os outros agentes do mundo, porque senão você vai ser invadido por outras civilizações, por outros grupos criminosos, etc., que vão atrapalhar você a administrar essa sua fortaleza, né? Que você vai ter que estabelecer relações comerciais com outros lugares, você vai ter que administrar recursos. Então é um jogo que mistura economia, etc., e também com
clima, com a topologia do lugar, porque isso aqui é um software que analisa o jogo, na verdade. Você vê que você tem um continente aí e que ele tem áreas que são mais quentes, áreas que são mais frias, áreas montanhosas, áreas desérticas, e cada lugar tem as suas propriedades e você tem que entender todo esse mundo que é muito complexo para poder agir criativamente dentro dele. Então é um jogo muito mais difícil nesse sentido do que o The Escapes, porque além de você ter mais variáveis, você tem clima, economia, etc., você tem também que lidar politicamente mesmo com outras facções, como no exemplo que você tinha falado. Aí você tem em amarelo aí uma aliança entre várias civilizações, em vermelho e em azul são facções rivais. Então, se a gente pegar cada quadradinho que forma essas áreas amarelas e vermelhas, etc., você tem mais ou menos uma área do tamanho dessa aqui, desse outro slide. Então é um mundo muito complexo, muito grande, e em cada quadrado desse você está estabelecendo conexões com os outros, né? E esse mundo está em constante movimento, que torna mais difícil ainda você entender o que está acontecendo e para você agir criativamente dentro dele. Então, dentro desse cenário, é muito parecido você falar e agir politicamente e agir de forma lúdica, né? Porque o lúdico é justamente, a brincadeira é você achar ações imprevistas que geram resultados imprevistos. Se você ficar só no resultado previsto, ou seja, se você seguir o fluxo natural das coisas, você vai se dar mal nesses jogos. E a graça do jogo é você achar a sequência de ações, os processos que vão te levar a um resultado melhor dentro do jogo e a ocupar um lugar privilegiado dentro desse mundo. E só para encerrar, eu escolhi esses jogos porque me parece que existe um movimento na indústria dos videogames que está se direcionando a esse tipo de experiência, principalmente por causa do Minecraft, que é um jogo que, bem ou mal, ele dá início a essa ideia, pelo menos no mainstream. Que é um jogo que ele não se preocupa muito em ambientar o jogador. Na verdade, o jogador que tem que se direcionar ao ambiente e começar a explorar para ver como é que aquilo funciona. E apesar disso existir desde o início da indústria dos videogames, esses jogos que são ambientes complexos, né, que você precisa explorar para entender o mundo, o Minecraft ele lança isso para o nível mainstream de uma forma muito violenta. Assim, é o segundo jogo mais vendido da história. Então, me parece que depois do Minecraft, uma série de jogos que imitaram, se inspiraram no Minecraft também estão fazendo sucesso. Essa ideia do jogo como você se colocar num ambiente que você precisa sobreviver e precisa criar para sobreviver, precisa inventar, no sentido lá do Bergson, para sobreviver, dá aos jogos essa natureza política mesmo, de você perceber as nuances do sistema e tentar agir de forma a superar as limitações ou os constrangimentos, né, que você tem dentro daquele sistema. É isso aí. Obrigado. Você citou antes, né, o Dark Souls, não foi? Ontem, e é interessante você pensar nisso. Duas coisas, né? Primeiro é o Dark Souls, que, como você falou, né, que ele tem a gente como um jogador bem treinado, está sempre fazendo o que o tutorial está dizendo, sempre seguindo ordens, né? Então, assim, se a gente talvez fizer isso no Dark Souls, a gente segue uma linha reta, né? Enquanto, se a gente parar para explorar, pegar um caminho mais ortodoxo, a gente consegue pegar outras facetas e entender um movimento, digamos assim, não sei, político ali, porque há uma dualidade entre facções, né? Alguém quer manter o status quo e acender a chama, e alguém quer digamos assim, entrar na Idade das Trevas, né? Que seria o avanço. E aí eu achei bem parecido com essa sua temática. E aí você citou Minecraft, que também faz isso, só que o Minecraft, ele, a minha visão, parece ser algo meio deslocado do cenário de games que a gente tá, assim, ele parece ser um outro público para outras pessoas, e eu não consigo ver o Minecraft, talvez,
influenciando a própria indústria. Não sei o que você tem a dizer sobre isso, assim, eu queria uma opinião. Mas por isso que eu acho que ele meio deslocado da indústria de games, assim, ele é um jogo, mas é um público diferente, são pessoas diferentes, são idades diferentes, aí e como é que ele entra nessa questão política também, né, que você comentou. Sim. Eu acho que dentro do Dark Souls e do Minecraft tem questões semelhantes, nesse sentido de que a organização desse mapa dinâmico do jogo, digamos assim, eles se colocam forças, colocam movimentos que são maiores do que o próprio jogador. Acho que a semelhança é mais ou menos nesse sentido. E que, como você disse, você precisa meio que desviar do caminho e inventar rotas de ação e rotas de movimento novas para poder jogar e para poder explorar as propriedades do mundo. Nesse sentido, Minecraft eu acho importante, mais por uma questão econômica mesmo, e por ter sido o fenômeno que foi, que não tem como muito dizer por que ele foi esse fenômeno, né? Eu acho que assim, o jogo que vendeu, sei lá, não sei se, acho que 200 milhões de cópias, não sei se ele fica restrito muito a um público. É lógico que ele tem um apelo com o público infantil, etc. Mas é o segundo jogo mais vendido da história, só perde para Tetris. Então, e a influência dele na indústria, pelo menos na indústria dos jogos de computador, não de console, eu acho muito fácil de perceber jogos que estão se inspirando em Minecraft. Até a passagem de jogos que eram de mundo fechado, digamos assim, para mundo aberto, depois de Minecraft, aumentou muito. The Witcher virou mundo aberto, Metal Gear Solid virou mundo aberto, Mirror's Edge virou mundo aberto, a Guerrilla Games, lá a gente estava falando, vai lançar um jogo de mundo aberto. Mas e será que isso não é um movimento da própria indústria ganhando poder, dizendo assim, porque antes a gente tinha, sei lá, processamento para fazer todo jogo ser um GTA, ninguém tinha, sei lá, um orçamento como esse, e hoje em dia a gente tem uns processadores monstros nos consoles, então a gente consegue abrir um pouco mais isso, porque o que parece é que o Minecraft ele é um nicho, assim, muito grande, claro, e os consoles é outro nicho e eles pouco se relacionam, assim, eu não consigo ver, sei lá, saiu recentemente, acho um mês, né, aquele Dragon Quest Builders, né, que tenta simular um pouco disso, mas ainda controlando mais a situação, aí eu fico meio que achando que realmente o Minecraft ele não influencia tanto quanto, não sei. Eu não sei se é o Minecraft que influencia, eu acho que ele é o resultado de um processo que está lá na gênese da indústria mesmo. Desde final da década de 70 você já tem jogos de mundo aberto, jogos que são abertos mesmo à experimentação, à construção, etc. E essa evolução ela passa, ela nunca morreu, digamos assim. Você tem gêneros de jogos que morrem e depois voltam, né? Esse gênero de jogo de construção e de mundo aberto nunca morreu. O Minecraft ele é uma etapa desse processo, é a etapa mais significativa economicamente, mas não é o Minecraft que eu acho que está influenciando isso. Eu acho que ele trouxe à tona esse processo e as pessoas viram que tem grana para ganhar com isso, né? O próprio Dwarf Fortress é um jogo que influenciou o criador do Minecraft. Então tem outras etapas muito importantes. E você tem Minecraft porque é um jogo conhecido e porque é um jogo que eu acho que monta um cenário muito propício para essa questão do desenvolvimento dos jogos desse tipo. Para mim, tem duas coisas que você falou, César, que são assim, definidoras de como a gente olha para isso. Primeiro Minecraft como não estando muito relacionado à nossa atual indústria de games. Eu acho necessário pensar o que é a nossa indústria de games, né? O que é, em que ela consiste exatamente. Porque a gente está falando de jogos AAA, é isso? Porque se for isso, aí nem os jogos que o Emanuel mostrou também estão dentro dessa perspectiva. Jogos que são muito famosos, inclusive Fez, Limbo, Braid, nenhum desses jogos está dentro da nossa indústria se a gente for considerar só os AAA. E parece ser também até um terceiro nicho, se você parar para pensar, né? O jogador de console, sei lá, que vai jogar FPS, ele possivelmente não daria... Hoje em dia a própria indústria está se apropriando dos indies e dando outro significado a eles, né? Eles já se modificaram. Mas, por exemplo, é muito difícil, por exemplo, convergir esses públicos. Digamos assim, uma pessoa que joga Call of Duty, chegar e pegar o Braid, chegar e pegar até um jogo que é um próprio da Sony, né? Então, eu vejo isso como grandes nichos. Claro que ainda vejo mais a proximidade dos indies,
assim, se influenciando, sei lá, aquele da Telltale que ganhou, tinha um orçamento bem baixo, o quadrinho Walking Dead. Walking Dead. Walking Dead, né? Que ganhou o jogo do ano, influenciou, voltou os adventos, voltou não, né? Assim, deu uma, como você falou, deu uma coisa cíclica, né? Então, eu vejo, até os vídeos eu acho uma indústria um pouco diferente, mas que está sendo sugada. O Minecraft ele é tão grande, mas tão grande, e mesmo assim eu não vejo ele convergindo com esse público. Então, mas eu acho, aí é que tá, eu particularmente acho que não existe convergência entre público nenhum. A gente ontem estava discutindo numa mesa sobre LOL, todo mundo está falando de LOL, e aí o ponto era, o Manuel estava me perguntando assim, pô, tu acha que o cara que é profissional de LOL, ele só joga LOL, faz $1 milhão por ano jogando LOL, esse cara é gamer? Porque num princípio etimológico do que é ser gamer, se a gente pode dizer assim, o cara só joga um jogo, ele não entende mais nada. É como se eu jogasse apenas xadrez e me dissesse atleta, né? Porque eu posso fazer isso. E eu posso fazer isso. Eu falei pra ele, eu acho que sim, cara. No meu tempo inteiro de mestrado, doutorado, eu joguei o World of Warcraft e apenas o World of Warcraft. Eu não jogava outras coisas. Se eu jogo outras coisas hoje, eu tenho que foi uma coisa que o próprio Manuel falou, uma concepção muito maior do mundo dos jogos é uma coisa. Agora, dificilmente alguém ia chegar pra mim e dizer assim, pô, tu não é gamer porque tu só joga Warcraft. Pelo contrário, né? Eu era quase sempre profissional naquilo ali. E é o caso desse outro cara, que é profissional. Então, eu acho que a gente precisa pensar, assim, existe uma distinção muito grande entre o que é o medium e quais são as especificidades dentro do medium. Porque jogos são essas coisas aí que o Yu define muito bem, não vou nem entrar nisso, define muito bem no livro dele. Mas cada especificidade gera um público distinto, que aí, esse era o segundo ponto que eu ia falar desse documentário. Eu nem sei se dá para chamar de nicho efetivamente, porque, por exemplo, o pessoal que joga Minecraft hoje, eu não chamaria de nicho, porque é muito mais gente do que o pessoal que joga indies em geral, inclusive. Principalmente pelo apelo infanto-juvenil da coisa, né? Então eu diria que são, no fim das contas, para falar como comunicador na crista da onda, é aquele fenômeno da cauda longa, né? Você tem diversos mainstreams pequenos dentro daquilo ali que é ser gamer, na minha opinião. Eu não chamaria de nicho. Nicho para mim é o cara que joga Dwarf Fortress. Esse cara é nicho de verdade, porque deve ter 2 ou 3. Não, mas eu não estou nem falando da palavra nicho com essa conotação de ser uma minoria, não. Ser várias minorias fechadas. Mas serem grupos. Subcultural, assim, né? Perfeito. Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí mesmo. E, bom, é isso. Eu diria que, por exemplo, se a gente for estudar cinema, porque, pelo menos do meu ponto de vista, a gente tem que olhar para o videogame como meio de comunicação. Se a gente olha como meio de comunicação, aí existem características que são comparáveis entre todos os meios de comunicação. Eu posso comparar, por exemplo, o videogame com a literatura em algumas características, em outras não. E assim por diante, né? E aí, por exemplo, se a gente para falar de cinema, aí você vai ver que tem o mainstream, que tem o filme B, que tem o independente, que tem assim por diante. Graças a Deus, e não exatamente graças a Deus, mas só para exatamente. A gente chegou num ponto em que a nossa linguagem, que eu acho que isso mais ou menos amarra todas as falas dessa mesa. A nossa, eu estou amarrando a mesa antes de eu falar. A nossa linguagem evoluiu ao ponto de dizer algo mais que não seja somente bits and qualquer coisa que era na década de 80. Então a gente tem uma linguagem muito maior, muito mais rebuscada hoje que, de novo, consiste em algo muito maior. E isso só vai aumentar, na minha visão, isso só vai aumentar, porque a cada avanço tecnológico que a gente passa, óculos Rift, grandes processadores, como você falou, a capacidade de processamento de gerir um mundo inteiro, cada avanço tecnológico só aumenta a quantidade de formato de linguagem que a gente pode E até isso é muito interessante, ele falou uma coisa cíclica, né? A gente tem agora, a gente está vendo a era dos FPS, a era dos RPGs, e como ele falou, né? O que é que a gente pode diferir os games dessa mídia? Talvez
essa participação do jogador, esse sujeito externo, intervindo aquilo ali, né? E a gente vai ganhando possibilidades. Então, hoje seria talvez muito difícil a gente ter um jogo como, sei lá, um Dark Souls, um Bioshock, onde o jogador ele precisa passar por um processo de descoberta, onde ele tem que estar descobrindo. Então o game design ele vai evoluindo, né? Ele vai se transformando. Eu não sei se a palavra é evoluindo. Se for evolução do ponto de vista de transformação, sim. Mas a evolução do ponto de vista de melhora, eu já não sei. Eu acho que a gente vai descobrindo novas formas de criar o game design. Eu penso exatamente nesse sentido do level design, que eu tomei conta, se quiser, por favor. Eu penso no sentido do level design, sobretudo porque eu vi uma matéria essa semana que era: botaram as crianças para jogar Contra o Super Nintendo. E ninguém passou da primeira fase de Contra, porque os moleques não sabem jogar videogame como a gente sabia quando a gente... eu jogando Bloodborne. A gente conversa mais, peraí, deixa eu finalizar isso aqui de uma vez. Então, o meu ponto aqui faz muito tempo, eu fiz mestrado e doutorado, graduação estudando Second Life, mas mestrado e doutorado estudando World of Warcraft. Então eu sempre joguei muito multiplayers competitivos. Eu fui um atleta de esportes, mas sempre joguei muito multiplayers competitivos. Então a minha ideia é falar de como meta é a agência e de como isso implica em relações de poder. O interessante é que, por exemplo, quando o Ivan mostrou o Dwarf Fortress, e ele falou assim: por exemplo, aqui eu tenho um mundo inteiro e nesse mundo todo eu preciso saber onde é que eu vou me instalar, porque eu preciso conhecer as características de cada ponto ali, etc. Porque conhecendo essas características aí eu vou ter acesso a A, B, C ou D. Isso traduz precisamente a necessidade de um meta, né? Porque se você for nos fóruns na internet, vai ter alguém dizendo: não bote sua fortaleza do lado de um vulcão, ou bote sua fortaleza do lado de um rio, por causa de A, B ou C, e tem formas otimizadas, né? Passa aí, por favor. Então, a ideia, assim, eu vou dividir a fala em 3 pontos. O primeiro ponto é falar de meta. O que é esse metagame? Então, suponho que todo mundo conhece o xadrez, né? Trouxe o peão aí, a Manaus conhece o xadrez. Suponho que todo mundo conhece o xadrez, vocês estão vendo um peão aí. E, passa aí, o peão, ele tem ele só tem, o xadrez é um jogo fabuloso e muito diferente dos jogos que a gente tem hoje em dia, sobretudo dos card games, que são o meu, mais novo objeto de pesquisa, uma coisa que eu estou olhando muito particularmente, porque o card game, ele dá a possibilidade de você montar a sua estratégia de acordo com a presença ou não de recursos que você tem, ou seja, se você pega Hearthstone ou Magic, que são as duas coisas que me interessam no momento, então você tem lá mana, você tem 1 de mana, 2 de mana, 3 de mana, mas eu posso escolher não fazer nada. Essa não é uma coisa que acontece no xadrez. Então, se é o seu turno, você precisa mover uma peça para algum lugar. É a obrigação. E essa obrigação é que faz o jogo mover, né? Porque senão ninguém ia fazer nada, todo mundo ia ficar esperando o outro vir, ia ficar num stalemate eterno. Então você tem a obrigação de mover, e você começa a mover sempre pelos peões. Que estão muito mal representados agora que eu olhei, esse negócio parecendo um monte de bispo, mas e o peão ele tem 2 possibilidades de movimento. Na verdade ele tem 3, né? Porque a possibilidade de sair daquele anda 2 casas, depois ele tem a possibilidade de andar para frente, ou a possibilidade de capturar na diagonal. Ele tem uma 4ª possibilidade, que é o en passant, mas enfim, é como se fosse uma modificação nessas outras possibilidades, né? Ok, esse é o xadrez que a gente conhece, é um jogo extremamente equilibrado. O xadrez o xadrez moderno, que é o que a gente conhece, data do fim do século XV na Europa, mas as primeiras variações datam do século VI na China, no Oriente, né? E você tem aqui o xadrez como representação, século XV Europa, representação de poderes medievais, né? Então você tem fortaleza, todo mundo conhece essa história, você tem os exércitos, você tem a igreja e finalmente você tem a corte real e os peões, que são muito importantes, como o Ivan já falou. Mas esse é um jogo cuja representação é uma representação medieval. E se o xadrez fosse renascentista? Então eu fiz esse peão da Revolução Francesa aí, com uma cocada e com uma boina.
esse é um peão burguês, né? Passa aí. Então, você tem o seu peão burguês aí. Qual é a ideia do peão burguês? Digamos que a gente pensa na Revolução Francesa. A ideia da criação de um peão burguês seria a seguinte: até o 5º turno do jogo eu não faço nada. A partir desse 5º turno, meus peões todos viram esse peão burguês e eles conseguem, sei lá, desativar o rei nos próximos 2 turnos. Vocês percebem que a mecânica de um jogo de xadrez ela mudaria, mudaria rapidamente, porque ia virar uma corrida contra o tempo, então ia ter que matar o outro cara antes que os peões dele se transformassem, etc. E se a gente for parar para pensar o xadrez de acordo com cada representação de guerra na história, você vai ter um monte de outras possibilidades que vão dar conta de um grande universo. Dentro desse grande universo, quais são as possibilidades que são mais fortes, que me fariam ganhar mais rápido? Essa é uma pergunta. Depois, que possibilidades dessas me dariam um melhor jogo? No sentido de que, se eu estou jogando xadrez, eu posso jogar xadrez de várias formas. Eu posso saber mover as peças, como o Ivan estava falando. Fulano ensina o outro a mover as peças. Mas saber mover as peças não é necessariamente saber jogar xadrez. Então, se você sabe mover as peças, mas não sabe o que é um fork ou um pin, você não sabe jogar xadrez, você não joga xadrez adequadamente. Você vai apanhar com um cara que estudou isso muito rapidamente, inclusive, porque ele vai entender que o movimento óptimo de uma peça de xadrez é aquele movimento em que ela põe sempre em perigo 2 outras peças do adversário. Então, se você tem a oportunidade de botar em perigo 2 peças, você sempre vai fazer isso, porque quando ele mover uma das peças, geralmente é de maior valor, você vai capturar a outra e assim por diante. Então, isso faz o xadrez essa competição. Então, se a gente tivesse um cenário como esse, em que as peças de xadrez não são balanceadas, a gente teria a necessidade da ideia de um meta. O que é um meta? É o uso de estratégias ou métodos usados em um jogo que transcendem um conjunto de regras, utilizando fatores externos para afetar o jogo e ir além dos limites do ambiente deste. O que isso quer dizer? Eu estudo as possibilidades daquilo ali e, com base naquelas possibilidades, eu crio formas de jogo, que são forma 1, forma 2, forma 3, e essas formas de jogo, elas vão me dar não apenas estilos específicos, mas também resultados específicos. Então, não sei se vocês são familiares com como é que funcionam os jogos de cartas, mas você tem uma quantidade imensa de tipos de baralho. Você tem um baralho agro, que significa que o cara joga com peças de baixo custo e que o objetivo do baralho agro é encerrar o jogo rápido. Então você vai jogar com peças aqui de custo 1, 2 de mana, no caso, você precisa de recurso. O xadrez não precisa de recurso porque o movimento dele é obrigatório, né? Então, como o movimento dele é obrigatório, não tem recurso. Se tem recurso, o movimento não é obrigatório. Então, o baralho agro vai tentar bater no cara, vai tentar tirar os pontos dele o mais rápido possível. Você tem baralhos, sei lá, mid-range, que é uma mistura entre criaturas de baixo custo e criaturas de custo alto que vão entrar lá para o turno 10, 11, etc. Você tem baralhos combo, que os combos são coisas que me interessam muito, são a minha combinação preferida, minha ideia de jogo preferida, que você vai atrasando o jogo o máximo possível até que você tenha cartas que, quando combinadas, têm um efeito específico na mão. E aí, quando chega no seu turno, você joga essas cartas todas e o jogo acaba, porque ele acaba daquela vez. Então, todas essas formas de jogar, elas implicam em organicidade no cenário. Organicidade por quê? Porque não são as empresas que criam o meta. Elas criam as cartas independentes, elas criam carta por carta, e às vezes, isso sobretudo em Hearthstone também, mas sobretudo em Magic, a gente já viu que a Wizards tem que banir 1 ou 2 cartas, porque quando você combina essas cartas com outras coisas, fica uma coisa absurda, você não consegue mais bater naquilo. Então, organicidade, porque quem cria esses modelos de jogo
E aí, modelos de jogo não é só uma forma de combinar carta, não, né? Que é aquilo que a gente estava conversando ontem. Esses modelos de jogo, eles são também... Não, pode deixar ele passar agora não. Esses modelos de jogo, eles são também formas de experimentação daquilo. Porque essa forma de experimentação, ela diz exatamente como é que eu devo jogar. Então, por exemplo, se eu gosto de jogar se eu gosto de que meu jogo demore e que eu possa sempre responder as coisas que um oponente está fazendo, eu vou jogar com uma coisa chamada de baralho controle. Baralho controle ele é baseado em remoção, counter, ou seja, você anula o que o cara faz e ele só vai funcionar de verdade lá no 15º, 20º turno. Então os jogos de controle demoram. Se eu gosto de terminar o jogo o mais rápido possível, eu vou jogar de agro. Por quê? Porque o agro vai encher o meu tabuleiro e vai tirar o máximo de pontos possíveis de um oponente. Então, primeiro você tem a organicidade, segundo você tem esses estilos de jogo. E essa ideia de meta, que de novo, não é a empresa que cria, mas é uma coisa que é feita de baixo para cima, né, bottom-up, no sentido que é a comunidade que cria, ela é muito interessante porque ela revela para a gente a necessidade, ela revela várias coisas dentro, desde a economia de um jogo até a necessidade que a empresa tem de interferir em como as pessoas estão jogando diretamente. Pois esses são os jogos que me interessam no momento. O que leva a gente para essa noção, que é a noção de agência. E aí eu trabalho com essa noção já há algum tempo e eu quis trazer essa noção de volta porque ela transforma essa discussão do videogame em uma coisa extremamente política de verdade. Por quê? A ideia de agência ela vem dessa discussão acerca de se somos livres para fazer o que queremos ou se a sociedade controla nosso indivíduo, né? Faço tudo aquilo que quero ou a sociedade me controla. E essa ideia ela vem sendo discutida já pela sociologia, sobretudo, mas pela filosofia também. Mas a minha abordagem, a minha leitura é quase completamente sociológica. Ela vem sendo discutida desde pelo menos século XVII, mas mais fortemente século XIX e século XX, naturalmente. E você tem várias pessoas que trabalharam essa noção de agência, pessoas como, sei lá, Howard Becker, não, esqueci o nome do cara. O cara que escreveu o prefácio do Frame, do Irving Goffman, que é completamente estruturalista. Então ele acredita que mesmo as nossas tentativas de ir de encontro ao sistema, à estrutura social, elas são apenas resquícios da estrutura, ou seja, você é rebelde porque a estrutura tem um lugar para a sua rebeldia. De forma semelhante, ou na verdade de forma contraposta, você tem outros autores que vão acreditar que não, que a sua agência ela é sua e o Estado ela é só um Estado, né, a estrutura no caso, ela é só um dano colateral, ela é um resultado de tudo aquilo que está acontecendo. As melhores formulações, na minha humilde opinião, acerca disso, são aquelas que concebem o diálogo fortuito e perene entre agência e estrutura. Então, a minha ação, ela é resultado tanto da minha vontade de agir, quanto das pressões de fora. E aí você vai estudar caso a caso, você vai estudar cenários. Eu não vou adentrar exatamente toda a discussão teórica acerca disso não, porque eu também acho que não vale a pena nesse momento. Mas é uma discussão teórica bem interessante para entender a sociedade como um todo, não necessariamente o jogo, embora eu tenha trazido o jogo, a agência do jogo para cá, porque como eu quero falar de esporte, como eu quero falar de card games, então ela interessa nesse sentido. É importante pontuar que essa agência não é a agência da qual a Janet Murray fala, da qual, enfim, um monte de gente dos Game Studies fala. Que é a possibilidade que você tem de se mover dentro do mundo do jogo. As coisas estão relacionadas para mim e eu escrevi sobre isso. Assim, para mim, existe uma certa semelhança entre aquilo, mas não é disso que estou falando aqui. Estou falando mesmo de ação humana e de tomada de decisão. E como é que essa tomada de decisão funciona? Que é isso? Passei aqui.
como é que essa tomada de decisão funciona no que diz respeito a videogames, né? Sobretudo a esses, videogames não, jogos em geral, mas sobretudo esses dois que me interessam agora. Bom, você tem, em Hearthstone, por exemplo, você tem um tipo de baralho que se chama Freeze Mage. Você joga de mago e você tem uma condição de vitória. Essa condição de vitória é você ter X cartas na mão, então você vai atrasando o jogo, removendo as coisas do cara, atrasando o jogo, removendo as coisas do cara, para quando você tiver essa combinação na mão, você ir lá e matar o cara. Acabou. Então, esse estilo de jogo, ele foi criado em um momento, logo quando o beta de Hearthstone saiu, os caras foram lá, criaram o jogo, e desde então ele vem evoluindo no sentido de que saem cartas novas, aí você vai lá e substitui uma carta ou outra no baralho, e aí tem uma maior ou menor proporção de vitória ou derrota e assim por diante. No caso de Magic, você tem inúmeros formatos e inúmeros tipos de baralho. Cada baralho, eu estava contando para o Manuel ontem, você tem baralho agro que você compra 7 cartas no começo do jogo, então você desce as 7 praticamente, fica sem nada na mão e vai batendo no cara. Esse é um tipo, por exemplo, esse é um baralho de artefato chamado Affinity, todos eles têm nomes específicos. Né? E você tem um outro baralho chamado Dredge, que a ideia é o seguinte, você vai tirando todas as cartas do seu pool de cartas, né, que em Magic chama Grimório, Library, você vai tirando todas as suas cartas ali e descartando elas, e aí você joga com elas vindo direto do cemitério. Então você praticamente joga com todas as cartas à mostra. Então são duas mecânicas diferentes, que possuem estilos de jogo diferentes, e que convocam jogadores diferentes, no sentido de que um jogador prefere jogar de uma forma, outro jogador prefere jogar de outra. As especificidades de um jogo como Magic ou de um jogo como Hearthstone são imensas, então não é o meu ponto discutir cada uma delas aqui, é discutir mesmo como é que... como é que essa noção de agência e de estrutura se conecta dentro desses jogos. Bom, a nossa noção de estrutura, ela diz respeito a uma construção social que vai oferecer modelos para comportamentos. No caso de um card game desses, e no caso da existência de um metagame, que é exatamente essa coalescência de formatos de jogos específicos, quem manda nisso de verdade não é essa estrutura abstrata que a gente tem, mas as empresas que são donas dos seus respectivos jogos. E por que isso é um problema para mim? E por que eu trouxe essa discussão para, por exemplo, uma mesa sobre política? Mais de uma vez jogando Warcraft, e aí me vem à cabeça o que o Ivan estava falando sobre o jogo criativo, mais de uma vez jogando Warcraft, guildas específicas de jogadores profissionais, ou seja, caras que recebiam para fazer aquelas coisas, elas encontraram bosses muito específicos, tipo assim, acho que foi a Paragon ou a Vodka, que são guildas europeias, elas, se não me engano foi a Paragon, ela pegou, estava tentando a primeira kill do Lich King, né? Isso foi em 2010, eu acho, na expansão Wrath of the Lich King de Warcraft. E aí eles perceberam que o Lich King estava tomando muito dano de uma coisa específica lá, de uma habilidade específica, e aí eles pararam de dar try no Lich King, voltaram todos para a cidade, treinaram todos, gastaram todo o dinheiro que tinha para treinar essa habilidade específica. Isso eles perceberam, claro, com a ajuda de softwares que mostravam, né? Tem um gráfico de quem é que estava dando mais dano, etc, etc. Então, esses caras que são profissionais, eles são praticamente responsáveis pela criação desse meta. Então, em Hearthstone ou em Magic, quando sai uma carta nova, é um desses caras que vai lá e diz, essa carta vai rodar nesse baralho aqui. Põe a carta no baralho. Em Hearthstone, isso
isso só implica em o cara ter que craftar a carta, porque Hearthstone é um collectible card game, você só coleciona. Mas em Magic não, porque Magic é um trading card game, então cada carta tem um valor praticamente de ação da bolsa de valores mesmo. Então quando um cara desse, você tem carta de 30 centavos, você tem carta de 15 mil dólares. Quando um cara desse diz assim, essa carta vai rodar nesse baralho, aí você tem uma flutuação no preço daquela carta. Então, sei lá, estamos vendo uma carta Magic específica que no ano passado, em dezembro do ano passado, ela custava R$20, hoje ela custa 90, porque em agosto desse ano surgiu um baralho que usa ela e ela é uma condição de vitória crucial para a coisa. Então, essa criação do meta depende muito dessas pessoas, né, desses caras que são profissionais na coisa. E aí, voltando para o exemplo do Warcraft, mais uma vez eu vi isso acontecer. Nesse caso, os caras foram lá, treinaram toda essa habilidade que necessitava, que estava dando mais dano no boss, voltaram pro boss, mataram o boss. Aí a Blizzard, revisando a luta deles, viu assim, essa habilidade não devia ter sido usada ali. E aí a Blizzard confortavelmente eliminou a kill e baniu os caras do servidor por X meses sem eles poderem jogar. E os caras eram profissionais, porque achavam que eles estavam exploitando o jogo. E isso acontece, assim, corriqueiramente. Por quê? Porque nessa relação, volta um slide, por favor, nessa relação entre o que é agência e o que é estrutura, a gente que está aqui embaixo está sempre tentando desenvolver justamente esse tipo de comportamento criativo de jogo. Então a gente está explorando glitch, a gente está explorando tutorial, a gente está explorando a ideia de um meta, porque a ideia de um meta ela justamente ajuda você a contornar o problema de estar lidando com o outro. Então, eu estou jogando com o Emanuel, por exemplo, que é um ótimo adversário que perde sempre. Eu estou jogando com o Emanuel. Ele está jogando com um baralho de cartas avulsas, eu estou jogando com um baralho de sinergia, um baralho criado, específico, craftado para aquele fim. É muito mais fácil eu ganhar dele do que o contrário, porque existe um dispositivo técnico ali que resolve a minha vida. Só que esse dispositivo técnico ele está subscrito à vontade e ao bel prazer das empresas. Então, por exemplo, você em Hearthstone, você tinha uma carta chamada Dr. Boom, que durante muito tempo foi a carta mais importante do meta. Era 7 de mana, 7/7, criava duas outras bombas que davam de 1 a 4 de dano. Todo mundo, nesse tempo, tinha essa carta no baralho, e quem não tinha, comprava pó para poder craftar a carta. Ou seja, existe uma relação financeira aí. E aí, um belo dia a Blizzard definiu que essa carta não vai mais rodar nesse formato, porque essa carta é uma carta que está prejudicando a variedade de baralhos. Ela está prejudicando a variedade do jogo, porque ela está praticamente em 100% dos baralhos. E as empresas, elas fazem isso corriqueiramente. Elas analisam os dados dos campeonatos, geralmente dos campeonatos. No caso da Blizzard, existe uma facilidade, porque todo o resultado de jogo em Hearthstone é logado nos servidores dela. Então elas têm como extrair inteligência daqueles jogos. Mas no caso de Magic, não. Então eles inscrevem 120, 150 jogadores num torneio, e aí vão ler quais são os baralhos e ver as probabilidades de um baralho bater o outro, qual é a carta que está presente, não sei o quê. Com base nisso, eles tomam esse tipo de decisão, que é uma decisão muitas vezes arbitrária, e que no corrente, na fala coloquial, tem muita gente que chora por causa disso, porque eu estava ganhando e vocês baniram a carta que me fazia ganhar. Mas que, no fim das contas, revela exatamente como é que são essas relações de poder entre nós, meros jogadores, e as empresas. Ou seja, a gente tem talvez uma micropolítica entre nós, que vai dizer o que é que eu vou jogar, uma micropolítica orientada por essas formas, que eu estou começando na verdade, a estudar isso,
podem ser chamadas de formas estéticas, né? Uma micropolítica que é orientada por essas formas estéticas, mas, em último caso, essa micropolítica está sujeita à mão de ferro de uma estrutura que não é a nossa estrutura social, para a qual você pode ou não, quer dizer, pode ou pode não ter consequências. No caso de uma estrutura que é uma estrutura submissa à lógica empresarial, você vai sofrer a consequência, e a consequência vai ou aleijar o seu baralho ou tornar ele completamente ineficaz. Então, esse é o ponto que eu acho que tem que ser discutido com relação a metagames e esportes. E obrigado. Comentário? Flávio? É isso então, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria ser eu de não falar. Mas, no caso, eu não entendi. Você acha como essa estrutura, você vê como negativa a estrutura interview do metagame? Não ficou claro. Eu não sei se é negativo ou positivo. O ponto para mim agora é que ela existe, que os jogadores estão à mercê dela. Tá entendendo? Por exemplo, num cenário como Hearthstone, que você paga, sei lá, R$40, você tem... Mentira, R$40 não, mas por exemplo, se você gasta R$200 por expansão e tem todas, você consegue ter todas as cartas que são necessárias para você jogar bem aquela expansão. A Blizzard baniu uma carta ou nerfar a carta, que é uma coisa que é possível, né? Porque o jogo é digital, então ele vai lá e muda o código da carta. Essa carta, ao invés de ter 5 de custo, ela tem 3 de custo agora. Então, no caso da Blizzard é possível. No caso de Magic, eu acho negativo, de verdade, porque a questão econômica em Magic é muito mais profunda. Por exemplo, você pega uma carta como Liliana do Véu. Uma Liliana do Véu que foi lançada 3 anos atrás, ela custava R$20 quando ela foi lançada, e hoje você não compra ela por menos de 350. E essa carta, cada carta precisa de 4 cópias no baralho, e aí essas 4 cópias vão sair por você aí por R$1.400, R$1.200 com desconto, beleza, eu dou R$1.200 em 4 cartas, boto no meu baralho e estou jogando com ela. Aí, uma coisa que está acontecendo nesse momento exato, a Wizards acaba de lançar um novo formato chamado Frontier, que tira todas as edições de 2 anos para trás, de 2 anos atrás para trás. Então só vai contar o que foi lançado a partir de 14 para cá. 3 anos, não, 2 anos. 14 para cá. E essa carta foi lançada há 3 anos. Ou seja, eu investi R$1.000 e tantos numa carta, isso é uma carta no baralho de 60. Eu investi 4 no caso, né? Eu investi R$1.000 e tantos numa carta e a Wizards me inviabiliza de jogar competitivamente com essa carta. Então, nesse caso, eu acho que a presença de uma empresa reguladora do metagame é necessária, porque sem a empresa o metagame nem existe, porém ela é complicada, porque ela faz você, enfim, perder ou ganhar, enfim, bom, complicada nesse sentido. Nem sempre você vai perder, mas num caso como esse, tem muita gente já chorando, porque o formato que é mais competitivo, no caso, que é o Modern, está praticamente sendo eliminado por esse novo formato. Mas isso não se trata de uma postura um tanto quanto egoísta não, porque se a gente parar para pensar, eu estou vendo o lado bom da coisa. A Wizard, ela está lá para balancear o metagame. Então, se a partir do momento ela vê que só você está jogando e todo mundo começa a aderir a esse tipo de coisa, perde a variedade, então perde o interesse, aí a gente está também naquela questão mercadológica. Então, para não ficar só você jogando e todo mundo se divertir, ela bane uma de suas cartas e tenta equilibrar para todo mundo de novo. Isso não seria egoísta? Assim, não, eu não sei. Sim, talvez. Mas eu acho que o ponto não é necessariamente egoísmo, não. É você perceber como é que a empresa é controladora desse tipo de relação. Por mais que, por exemplo, eu estava conversando com uma community manager da Wizard e ela estava dizendo: nós não fazemos nada para criar um meta. O que cria o meta são os jogadores.
isso é claramente uma postura, no mínimo, inocente da parte dela, porque não são os jogadores que criam meta. Se o meta está aí estabelecido e a Wizards vem e bane uma carta, 2, 3, que não é uma coisa nova, sempre acontece. Sempre rola a especulação de banimentos e de unbans também, né? A Wizards tem um dedo de verdade. E existem, assim, rumores que, de novo, Magic é um jogo que movimenta dinheiro de verdade. Então você tem um site como SCG, que é Star City Games, que é um dos maiores comercializadores de cartas do mundo. E a comunidade especula isso o tempo inteiro, dizendo assim, quando acaba uma carta no SCG, eles vão e banem a carta, porque não vão ter mais como ganhar dinheiro vendendo essa carta específica. Então, francamente, assim, do ponto de vista de quem é jogador, me incomoda um pouco os banimentos e desbanimentos, mas também me incomoda um pouco a hegemonia de um baralho específico, sim. Mas do ponto de vista de pesquisa, não me interessa se é bom ou se é ruim, me interessa que aconteça, tá entendendo? E ao acontecer, isso revela, para mim, relações de poder que estão sendo executadas ali e que, nesse caso, respondem muito mais por uma mão da estrutura na subcultura do que pelo contrário. É muito difícil, assim, se juntar todos os jogadores e disser assim, tira o ban de Splinter Twin, por exemplo, que é uma carta que foi banida. A Wizards vai dizer não, porque é a gente que manda nessa parada. Então, a gente não tem a versatilidade da voz do consumidor num caso como esse, tá vendo? A gente está sempre, de certa forma, subscrito ao que a empresa decide ou deixa de decidir. Porque a gente também na discussão, na situação do doutorando, é que ele fala assim, que assim, o jogador vai estar sempre encontrando uma brecha, porque, por exemplo, lançou uma expansão nova, então um jogador ele vai lá cascavelhar e diz, tem essa caixa aí, essa carta de, sei lá, de 97, que vai fazer um combo com... Porque assim, eu jogo muito pouco Magic, então eu não sabia dizer o nome, mas assim, vai fazer um combo com essa de 2017, com essa aí, então a gente já pode começar a especular nisso, então o jogador também tem um poder nisso, né? Ele também, assim, não sei se é um poder ou... Não, ele tem a partir do momento que o formato deixa, mas se o formato não deixa mais, acaba o poder do jogador, né? Mas aí também tem, eu não sei como é que é, na cena se existe também a questão da pressão. Muitos jogadores a ponto, sei lá, falar, e a Wizards vai começar a repensar, então vamos relançar uma nova expansão, mas com um counter para ela, ou com alguma coisa que vai anular ela, e gerar, e construir também o metagame. Eu acho que o metagame, você fala que ela também tem esse dedo no metagame, né, que eu concordo. Então eu acho que é uma via de mão dupla, assim, né, que um vai agir, outro vai counterar, o outro vai fazer alguma coisa. E eu queria dizer também, eu tenho essa Liliane e não sabia que estava rara, então, precisando aí. Thiago, só queria... Tá funcionando? Tá. Oi, tá funcionando. Pela sua fala agora no final, né, dá uma sensação meio que complementar o que ele falou, né? Porque assim, a gente... Deixa eu só organizar meu pensamento. A gente tem visto, assim, nos últimos anos, sobretudo, né, decisões às vezes equivocadas a princípio, né, de algumas empresas, falando mais dos videogames mesmo, né, da Microsoft, etc e tal, e como que decisões que eles meio que lançam antes de lançar aquilo mesmo de fato, e de repente a comunidade, né, fã, enfim, consumidora, faz uma pressão e a ponto de conseguir, às vezes, reverter certo tipo de decisão por parte da empresa, né? Aí voltando, a sua fala me deu uma sensação de que a comunidade de Magic não teria essa força, como se fosse assim, uma comunidade sem um certo poder para negociar, para pressionar, para, enfim, lutar também, né? Porque ao final, você falou assim, porque eu faço o jogo e eu que mando. Tá, mas se não tiver uma comunidade de jogadores, não vai ter. Se de repente todo mundo que joga Magic for jogar, sei lá, outro jogo que seja lançado no futuro, o Magic vai acabar, né? Não vai ter mais essa comunidade. Então assim, me deu uma sensação de que essa comunidade, não sei, é fraca ou não tem esse poder de chegar e não, olha só, a gente não quer isso e você vai ter que seguir isso. Como é que funciona essa relação, né, de consumidores e jogadores, enfim, toda essa subcultura e a empresa, no caso dos card games, no caso específico dele? Então,
o grande ponto é que, no caso, não só no caso de Magic, mas no caso de esportes em geral, a gente está falando de praticamente Big Data. A gente não está falando de uma, por exemplo, sei lá, o personagem Master Chief lá, por exemplo, de Halo. Master Chief vai aparecer a cara dele, a comunidade diz que, não, a gente não quer que apareça. A gente não está falando de decisões que são decisões de cunho subjetivo, a gente está falando de coisas que são de cunho objetivo. No sentido de que os dados são extraídos dessas partidas, de milhares de partidas, e as empresas identificam, por exemplo, que, sei lá, pensem em StarCraft, pensem em LoL, pensem em Heroes of the Storm, pensem em Overwatch. Existe uma falta de balanceamento, na verdade não é uma falta de balanceamento, mas o balanceamento de um jogo competitivo como esse, ele é uma coisa muito fine-tuned, ele é muito específico e às vezes você lança uma atualização e deu um boost para um personagem tal, mas não era para ter dado. Então, acontece o que eles chamam de nerf, né? Tipo assim, pega o personagem que está lá em cima e bota ele embaixo. Porque é sempre a tentativa, é uma coisa que é processual mesmo. É sempre a tentativa de equilibrar o ambiente de jogo, que é como o César estava falando. Então não seria algo tão negativo assim, tão arbitrário. O meu ponto, de novo, não é que é negativo ou positivo. O meu ponto é que isso revela uma certa relação de poder entre a empresa e o jogador. E aí você está dizendo, mas a comunidade não seria fraca. Aí eu te digo, cara, a gente está falando de Big Data. A gente está falando de milhões de pessoas. Assim, se você for olhar, sei lá, um baralho como o Dredge, se vocês forem olhar o meta de Magic, por exemplo, vocês vão ver que o baralho que tem maior nível de representação tem 16% de representação. Então você tem 300 baralhos, cara. Então, lógico que não é isso, mas muitos baralhos. Porque se o que tem mais tem 16, aí o outro tem 8, o outro tem 5, 4, 0 ponto não sei o que. Então, se nerfa o baralho que tem 16%, você tem aí pelo menos mais 80 e tantos % que não vão reclamar, tá entendendo? Então não é que a comunidade é fraca, é que, sim, é a tentativa eterna de rebalancear, de reequilibrar o que está acontecendo ali. O ponto para mim, e o ponto no que diz respeito à agência, e não à relação entre a agência e estrutura, entre o jogador e a empresa, é que o jogador investe naquilo ali, e ele efetivamente perde dinheiro. Assim, eu vi o cara falando eu comprei essa carta, eu comprei o set dela a R$200, hoje ela vale 50 centavos, entendeu? Então, isso é poderoso na mão da empresa, que é quem regula, porque quem regula não é alguém, não existe uma companhia reguladora de preços de Magic, tá entendendo? Existe uma empresa que diz assim, beleza, vamos reprintar uma Liliana, vamos reprintar a Liliana do Véu e vamos reprintar dessa vez não como mítica, porque ela é mítica, vamos reprintar ela como comum. O preço da Liliana do Véu ia fazer assim, ó. Olha só, Thiago, só para complementar isso, eu achei importante, interessante isso, mas eu acho que essa própria lógica, o jogador ele tem que estar dentro dessa lógica e ele utiliza isso também para seu próprio, né, para o seu próprio lucro, né? Então assim, hoje eu tenho a carta que vale tanto, eu vou vender, não sei o que, não sei o que. Então assim, eu acho que ele joga também com essa questão da bolsa de valores, né? Então assim, ele tem que estar ciente de que o jogo é esse. Eu não sei se isso acontece. Acontece, claro. Eu estou jogando, eu sei que um dia, tipo, uma bolsa mesmo. Posso ganhar, posso comprar hoje por 100 e vender por 300 ou cair para 5 centavos. Sem dúvida. Vou falar uma coisa rapidinho, só que eu acho interessante também que, às vezes, por exemplo, banir uma carta é motivado pela própria comunidade que quer aquela carta, até as pessoas às vezes que jogam com aquela carta. Isso acontece no Counter-Strike, no Overwatch, o tempo todo. Os personagens são nerfados, né, que são piorados pela Blizzard, no caso do Overwatch, às vezes são usados pelos próprios times, mas como aquele negócio está travando um pouco a dinâmica do jogo, a comunidade se une para piorar as próprias capacidades do jogo. E isso acontece muito, eu vejo isso muito em Hearthstone, e até por experiência própria, assim, você quer dar uma variada em como é que você vai jogar, eu quero jogar de outro jeito hoje. Aí você vai, cria outro baralho, vai jogar, e você apanha, você fala, quer saber, eu vou jogar com o baralho que está ganhando. Então, sim, nesse sentido é bem positivo, mas, bom, enfim, existem outros sentidos. Mas, sem dúvida a empresa tem um poder de agência, no caso, muito superior ao do jogador.
É isso. Beleza? Muito obrigado. Tem uma lista de presença aí que chegaram as pessoas. Assina aqui, pô. Não, essa aqui tá vazia.